E como hoje é terça-feira, tem mais um episódio da nossa série Retratos Pandemia 2020. Você vai ver que Santa Catarina tinha um protocolo a ser seguido em caso de pandemia, mas, segundo o ex-governador Raimundo Colombo, por algum motivo isso não foi feito. Vamos entender melhor a reportagem do Alexandre Mendonça. Você vai acompanhar agora um retrato de 2020, o ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar: o que de fato aconteceu? Será que Santa Catarina estava preparada para enfrentar a pandemia da Covid-19? No livro organizado pelo Dr. Luiz Alberto Silveira, existem algumas respostas. No artigo escrito pelo ex-governador Raimundo Colombo, ele conta que esteve em Nova York, nas Nações Unidas, em janeiro de 2018, acompanhando técnicos da Defesa Civil que tinham concluído um protocolo para colocar em prática em caso de necessidade. O documento foi até reconhecido pela ONU como fruto de várias experiências em tragédias climáticas que aconteceram no estado ao longo dos anos. Se o Estado tivesse seguido o protocolo que a Defesa Civil tem lá e que é, na verdade, o registro histórico de todas as pandemias da humanidade, nós teríamos tido uma reação muito melhor. Aliás, o livro é um documento histórico que vai ficar, né? E por isso o Dr. Luiz Alberto está de parabéns, vai ficar como uma referência. Então, no primeiro momento, nós não poderíamos nunca ter fechado o estado inteiro com 54 casos, né? Você fechar municípios que não existia nenhum caso, regiões inteiras sem nenhum caso da doença, né? Então, se seguisse o protocolo, o caminho seria outro. Quer dizer, você ia fazer abordagem na entrada das cidades, nas entradas das fábricas, nas concentrações, conscientizar, informar. E quando encontrasse algum caso, né, você iria acompanhar este caso, isolar esta pessoa, ver com quem ela conversou, de quem ela pode ter recebido o vírus e fazer um controle exclusivo, né? Para o ex-governador, o tratamento precoce nem deveria ser alvo de discussão. O primeiro erro foi discutir qual era o remédio para tratamento precoce, discutido politicamente. Eu acho que o tratamento precoce não é o remédio que você vai tomar, é o médico quando você vai procurar. Se você procurar 24 horas antes, 48 horas antes, você tem uma outra condição de resposta. O que aconteceu comigo? No terceiro dia eu percebi que estava doente. Eu imediatamente fui no médico e a partir dali eu segui o tratamento que ele me deu e ela foi mais leve para mim. A partir do momento que nós ficamos perdendo tempo com essa discussão, a gente perdeu o tempo de tratar as pessoas de forma adequada. Eu acho que esse foi o grande erro. Outro erro, na visão de Colombo, foram planejamentos desnecessários. E houve uma irresponsabilidade muito grande no tratamento e nas escolhas das ações. Por exemplo, nós tínhamos vários hospitais quase prontos, praticamente prontos, né? Aí foram contratar um hospital de campanha, né? Não tem nenhum sentido isso. E o procedimento da Defesa Civil, agora a partir do hospital é a última coisa. Antes de você trazer um hospital de campanha, que tem um custo elevado e quando você desmonta a metade você perde, você assume alguns hotéis que já tem toda a infraestrutura, uma solução muito rápida, né? Isso o protocolo informa, quer dizer, o protocolo dá o encaminhamento e ele não é a ideia de uma pessoa, é a construção de todos os enfrentamentos ao longo da história da humanidade. Nós tínhamos todo esse documento pronto e ele não foi usado. No início da crise, os três poderes deveriam ter se unido para enfrentar a pandemia, mas não foi o que aconteceu. Eu acho que o ideal era que houvesse diálogo, compreensão e ajuda entre todos. Afinal de contas, o Estado é um só, né? As pessoas estão desprotegidas. Para que existe o Estado, né? O governo? Para proteger as pessoas, para promover as pessoas. Na hora que as pessoas mais precisam, a justiça é que tem que dizer o que cada um deve fazer. Na verdade, faltou união, faltou compreensão, faltou grandeza das lideranças políticas.
E a decisão foi aquela, quer dizer, o governo federal compra as vacinas, quem executa é o município, cabe ao Estado fazer a questão do controle regional daí da internação hospitalar, do atendimento hospitalar, né? Raimundo Colombo afirma que sugeriu ao meio político que as eleições de 2020 fossem canceladas, porque poderia aumentar ainda mais o número de infectados. E no meio de tantos equívocos, o pagamento de 33 milhões de reais por 200 respiradores também enfraqueceu a luta contra a pandemia. É lamentável que isso tenha acontecido. Eu acho que isso foi muito ruim para Santa Catarina, para o governo, né? No meio de uma crise como essa, esse assunto veio com a importância que ele de fato tem, né? O governo nunca pagou antecipado na história sem garantias. É um erro administrativo, um erro político gravíssimo, né? E as consequências estão aí. Na nossa época tinha um grupo gestor e qualquer procedimento fora do padrão, esse grupo gestor analisava, questionava, buscava a solução, e isso nunca aconteceu. Acho que nunca na história de Santa Catarina foi feito isso. O interessante é que as pessoas que fizeram dizem, não, isso é uma coisa comum. Não é comum, não. Isso é uma coisa muito grave, pagar antecipado para uma empresa sem ter garantia, a empresa não entregou, quantas pessoas morreram? Mas a solidariedade do povo catarinense acabou se sobressaindo diante da pior crise sanitária dos últimos tempos. E isso é um fato a ser comemorado. Eu acho que aumenta a solidariedade, né? Aumenta a importância do valor humano, porque hoje a máquina, as redes sociais, a automação toma conta, né? E aí você percebe que não adianta você ter uma montanha de dinheiro, porque se você pegar o vírus você vai ter que ser tratado igual. A vacina, ninguém pode furar a fila, quer dizer, nós somos iguais neste momento, né? Isso está mostrando a importância de nós sermos iguais sempre. Eu acho que essa visão mais humana, mais solidária, ela falta na sociedade e talvez esse seja um aprendizado de toda essa calamidade que fique para a gente poder construir uma sociedade melhor.